Fala pessoal, Dr. Tiago Santana falando aqui, sou cirurgião bucomaxilofacial e hoje eu vou falar sobre a apneia obstrutiva do sono e sua relação com cirurgia ortognática. A síndrome da apneia obstrutiva do sono, ou SAOS, S-A-O-S, é considerada um problema de saúde pública que vem ganhando cada vez mais notoriedade da comunidade médica e odontológica. De acordo com a Associação Brasileira de Medicina do Sono, mais de 30% da população adulta possui esse problema. Os homens, em geral, são 2 vezes mais propensos a desenvolver a doença do que as mulheres. A SAOS ocorre quando há uma obstrução das vias respiratórias, geralmente devido à oclusão da faringe durante o sono, causando pausas respiratórias de 10 segundos ou mais e provocando despertar do sono por um breve momento, inúmeras vezes ao longo da noite. Por isso, os sintomas da SAOS são claros e decorrentes de uma noite mal dormida, sonolência excessiva durante o dia, roncopatia, despertar abruptamente durante a noite, falta de ar, despertar com a boca seca, cefaleia matinal, que é a dor de cabeça, insônia, déficit de atenção, irritação, nervosismo, impaciência, esquecimento e vários outros. Por interromper por alguns períodos a passagem de ar, essa síndrome pode reduzir drasticamente também o nível de oxigênio do sangue, causando inúmeras consequências maléficas à saúde do paciente. A SAOS está associada ao aumento do risco da doença coronariana isquêmica, acidente vascular encefálico, ou AVC, insuficiência cardíaca, associação com hipertensão arterial sistêmica, pressão alta, arritmias do coração, risco de morte súbita, síndrome metabólica, diabetes mellitus, especialmente tipo 2, e é responsável também pelo risco de aumentos de acidentes automobilísticos, pela redução também da capacidade cognitiva, da qualidade do sono e, claro, da qualidade de vida de forma global. O paciente que possui esse problema, ele tem déficit em vários sistemas e sua qualidade de vida só vai deteriorando. O diagnóstico conclusivo é feito através do exame conhecido como polissonografia noturna, realizado durante o sono, onde o indivíduo permanece conectado a equipamentos que vão monitorar ou monitorizar suas atividades de coração, pulmão e cérebro, além de identificar um padrão na respiração e nos movimentos dos braços e pernas, como também o nível de oxigênio sanguíneo. Aparelhos para o tratamento da apneia obstrutiva do sono, eles são disponibilizados em diferentes modalidades, a depender do grau da SAOS que o paciente possua. Então, os tratamentos disponíveis vão desde os mais conservadores, que são menos eficazes e mais limitados, como aparelhos intraorais e os dispositivos de pressão positiva nas vias aéreas, o famoso CPAP. Até os cirúrgicos também, cirurgias menores, como remoção das adenoides e amígdalas palatinas hipertrofiadas, ou seja, grandes. Também ainda pode ter a necessidade de traqueostomia e cirurgia ortognática para a correção dos maxilares, aí casos maiores, moderados a graves. Na apneia do sono de grau leve ou na roncopatia mais leve, o tratamento pode ser feito com o uso de aparelhos ou dispositivos intrabucais, dispositivos que vão ser usados durante o sono, que vão protruir a mandíbula, posicionar ela mais adiante, possibilitando uma passagem de ar através da orofaringe com a sua desobstrução. Porém, há indícios na literatura de que reposicionar anteriormente durante o sono a mandíbula pode causar alterações significativas na articulação temporomandibular. E isso vai, ao longo do tempo, causar lesões essas que possam denotar até tratamentos maiores, como tratamentos cirúrgicos. Esses aparelhos intraorais muitas vezes vão possuir, então, limitações também. O dentista deve avaliar as condições do arco dentário, o tipo da mordida e outros critérios, como se as pessoas possuem todos os dentes ou são edentulas parciais, ou seja, tem parte de alguns dentes foram perdidos, o uso de próteses, desde próteses parciais até próteses totais, ou seja, mais extensas, como também problemas periodontais, problemas ali da gengiva, do osso, e se o paciente possui já previamente problemas como disfunção da articulação temporomandibular. Pessoas com apneia grave, elas não são candidatas a esse tipo de tratamento.
Na apneia do sono de grau moderado ou severo, muitas vezes os médicos têm recomendado o CPAP, dependendo, claro, da gravidade e da aceitação do tratamento do paciente. Esses aparelhos eles vão gerar um fluxo de ar contínuo, aplicando uma pressão positiva sobre os tecidos da garganta, fazendo com que nessa forçação o ar passe livremente pela faringe. Em cada paciente é necessário determinar individualmente o nível de pressão mais adequado e as configurações de cada aparelho. Ao longo do tempo eles foram evoluindo, ficando menores, menos ruidosos, mas ainda assim a gente tem uma dificuldade de adesão por uma parte da população que possui a SAOS, a apneia obstrutiva do sono. Esse tratamento com o CPAP também apresenta algumas contraindicações, como pacientes que têm arritmia cardíaca, particularmente se ela for mais grave. Isso também vai levar em consideração pacientes que possuem doença cardíaca coronária ou alguma história de acidente vascular encefálico ou infarto agudo do miocárdio. Pacientes com pressão arterial patologicamente baixa e pacientes com doença pulmonar bolhosa ou pneumotórax, e pacientes com hemorragias nasais, epistaxes, pacientes portadores de lesões faciais graves, histórico de lesões faciais graves, diagnóstico de sinusite aguda ou otite no ouvido médio, todos esses que eu citei agora não são candidatos a estar usando o CPAP como modalidade de tratamento para controle da apneia obstrutiva do sono. O tratamento com o uso de aparelhos, querendo ou não, é um tratamento paliativo, não corrige o problema de fato. E muitas vezes o profissional que não lida com a cirurgia, que não é cirurgião, seja o cirurgião bucomaxilo, o cirurgião dentista ou o médico crânio-maxilofacial, eles não vão oferecer muitas vezes esses dispositivos conservadores. Então, além de esses tratamentos conservadores poderem gerar alguns transtornos, como desconforto relacionado ao uso do aparelho, ressecamento de mucosa oral e nasal, deslocamento durante o sono, medo do aparelho, os inconvenientes de transportar esse aparelho para onde você for, o maior efeito negativo significante com o uso por tempo prolongado desses aparelhos intraorais são, sem sombra de dúvida, aqueles relacionados às ATMs, como também movimentações dentárias, podendo gerar maloclusões. Por isso, chego agora no objetivo central desse vídeo, que é falar da cirurgia ortognática como modalidade de tratamento adequado e definitivo para a apneia obstrutiva do sono. Como ressaltei, a apneia obstrutiva do sono, a SAOS, é frequentemente tratada corretamente se a gente realizar procedimento cirúrgico como a ortognática. Acaba sendo mais invasivo, mas é a única modalidade que traz resultados definitivos e é eficiente e não apresenta altos índices de insatisfação, como estes observados com os de aparelhos citados, como o CPAP e outros dispositivos intraorais, pois eles não curam o paciente e ainda costumam trazer outros problemas. Como eu ressaltei aqui, também tem várias contraindicações. A cirurgia mais comumente utilizada de avanço maxilomandibular tem se apresentado como tratamento cirúrgico mais eficiente, juntamente com a traqueostomia, mas essa última não é aquela que a gente vai querer que o paciente, em última instância, seja submetido. Com casos de sucesso próximos a 100% até 100%. O profissional responsável pela cirurgia ortognática para o tratamento da SAOS é o cirurgião bucomaxilofacial. A cirurgia ortognática ela vai corrigir o mau desenvolvimento dos maxilares, como uma mandíbula curta ou pequena, hipodesenvolvida, que vai produzir algum grau de obstrução nas vias aéreas e pode ser ainda associada com a remoção de hipertrofias das amígdalas palatinas, das adenoides e amígdalas linguais. Sendo que nesses casos você vai ter a associação em trânsito, no transoperatório, do cirurgião bucomaxilofacial com o médico otorrinolaringologista. A cirurgia de avanço maxilomandibular não deve ser reservada somente para casos mais severos da síndrome da apneia obstrutiva do sono, ou ser indicada somente quando outros tratamentos cirúrgicos falharam, sejam esses tratamentos cirúrgicos
da otorrina, ou seja, mesmo os tratamentos conservadores. Ela deve ser considerada como primeira opção cirúrgica na presença de vários sinais e sintomas do paciente que possui a apneia obstrutiva do sono. Bem, veja no videozinho a seguir como é que ocorre de forma esquemática o tratamento para a apneia obstrutiva do sono. O que eu ressalto mais uma vez é que o índice de complicações da cirurgia combinada, ou seja, maxilomandíbula, ele é baixo, podendo ocorrer possíveis complicações como qualquer outra cirurgia. E por fim, aqui nesse vídeo, eu gostaria de ressaltar que muitas vezes os pacientes com apneia obstrutiva do sono, eles poderiam obter o benefício da cirurgia ortognática se houvesse mais indicações. E a oclusão relacionada, doutor, mas não é necessário ter a oclusão posicionada para que possa ser submetido? Muitas vezes a gente pode fazer benefício antecipado desses pacientes e a cirurgia não vai ser realizada sem levar em consideração a harmonia facial, a estética facial desse paciente, certo? Foi um vídeo breve, mas para ilustrar o que é que a gente pode realizar acerca da apneia obstrutiva. Se você que está assistindo esse vídeo tem ronco, tem dificuldade de concentração, muita sonolência diurna, irritabilidade fácil, procure um cirurgião bucomaxilofacial mais próximo a você. Qualquer dúvida, pode mandar aqui nos comentários, a gente terá o maior prazer em responder. Peço para deixar seu like, porque isso faz com que mais e mais pessoas ao redor aqui do nosso país possam ser alcançadas e ajudadas com essa informação. Se você quiser, também pode clicar no site abaixo para ler mais acerca do que é a apneia obstrutiva do sono. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!